Estamos de volta com Visão Saúde e agora nós vamos conversar sobre um tema muito atual com a psicóloga Rebeca Capão Renault. Nós vamos conversar sobre limites. Rebeca, a gente veio aqui hoje para falar sobre limites, que é um tema extremamente atual, que tem sido também pauta de muitas reuniões escolares, pautas de matérias de revistas. E eu queria saber de você, aonde que começa a questão do limite? Começa lá na infância. Mas aí a gente pensa, que infância? Porque a gente pensa em limite na educação dos nossos filhos. Os limites começam na nossa educação, em tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente assimilou, introjetou, na nossa relação com a sociedade, com as leis, com as regras. E é isso que nós vamos transmitir para os nossos filhos. É a partir da nossa experiência que nós vamos aprender a educá-los, né? Então exige sim toda uma preparação, exige toda uma dedicação para educar, né? Porque educar não é só dar os cuidados básicos, é formar o ser humano, é formar um cidadão para o mundo, para a sociedade e para a formação de cada sujeito. E Rebeca, hoje a gente vive uma sociedade muito diferente, onde as mães trabalham fora, os pais também. E acaba que, eu acho que os pais, eles tentam recompensar a ausência, não dando limite para essas crianças. Queria saber um pouco de você, se isso realmente é verdade, não é verdade, acontece com todas as famílias, como que é isso? Acontece muito, né? Os pais tentam compensar a ausência, deixando o filho fazer tudo, deixando a criança fazer o que quer, na hora que quer, compensando com presentes, com bens materiais, e que eles trabalham para isso, para poder dar coisas boas para os filhos, para poder que essa família tenha sempre conforto, né, se divirta, mas o limite se perde um pouco, porque o que essa criança precisa é de instrução, é de disciplina, e veja bem, disciplina é organização. A gente tem uma ideia errônea de disciplina, aquela coisa rígida. Disciplina é organização. Então as crianças precisam dessa noção que é o conviver com o outro dentro de casa, e isso vai refletir na sociedade. Aí os pais se perdem um pouco, ficam inseguros. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas com a qualidade do tempo que eles estão com esses filhos. Então essa seria a dica, né? Não é quantidade de tempo, é qualidade. Sim, com certeza. Essa seria a dica para os pais e para as mães que trabalham fora, que se sentem culpados e que acabam passando dos limites com os filhos. Exatamente, tem que ter qualidade. E quem insere a criança na sociedade é a família, é a mãe, é o pai, é quem faz a maternagem, né? Porque hoje em dia, nessa sociedade pós-moderna, nós temos vários modelos de família, né? Nós já saímos daquele modelo tradicional, pai, mãe, filhos, né? Sem dúvida. E tanto que as escolas hoje, muitas escolas fazem festa da família, né? Sim, fazem festa do das pai, mães, exatamente. Pais. Eu acho isso muito bacana. Sim, porque aí o que acontece? A gente percebe que o limite, que antes era muito restrito, pai, mãe, filho, se você está fora disso, né? Você é excluído, está à margem, você está à margem. Não, hoje em dia é o pai, é a mãe com a mãe, é o pai com o pai, mora com a avó, né? As crianças hoje em dia são muito criadas pelos avós, né? E aí eles vão percebendo essa flexibilidade, né? Mas as regras do viver bem em sociedade não podem deixar de existir, né? E as coisas estão se perdendo. Por quê? Você falou dos pais que querem compensar porque trabalham e tal. Eles precisam trabalhar, mas quem vai mostrar essa dinâmica são eles. Eles não podem querer compensar, não, eu já estou ausente, quando eu estou em casa eu vou brigar. As crianças precisam disso. Esse é o grande erro, né? Exatamente. Muito Exatamente. Isso acontece muito com o casal que mora junto, mas que trabalha fora, com casais separados, né? Então, às vezes, a criança fica a semana inteira com a mãe, né? Ou com o pai, dependendo de quem está à guarda, mas o que a gente mais vê, passa a semana inteira com a mãe. Quando chega final de semana com o pai pensa, e com a melhor das intenções, eu já não vejo meu filho nunca, quando ele vem para cá eu vou brigar, aí meu filho tudo pode.
Meu filho, o mundo é seu. Acaba que a criança fica até sem referência. Exatamente. Né? Às vezes fica certo do que é errado, do que pode, do que não pode. Exatamente. E acaba jogando isso também contra o pai ou a mãe. Na casa do meu pai eu posso. Isso também fica difícil, né? Exatamente. O outro contornar essa situação. Com certeza. Fica difícil. E eu acho que isso dá um desdobramento. Acaba que o pai, ou a mãe, ou o avô, a avó, tentam jogar um pouco dessa responsabilidade para a escola. Que eu acho que é outro tema também que está dentro do limite. Com certeza. Né? Assim, a criança, a partir do momento que nasceu, a relação que ela tem com o mundo é através de quem faz a maternagem, né? Que vai apresentar essa criança ao mundo e aos limites dela, ao limite do seu corpo, ao limite do espaço em que ela vive, né? Mesmo a criança que vai para a creche com 4 meses, até os 4, foi no núcleo familiar que ela foi apresentada a esse mundo. E aí quando chega na escola, a escola é uma continuação, mas a escola não é responsável pela formação de caráter que deve vir de casa. Né? A escola e os pais têm que trabalhar juntos, sim, mas os pais hoje em dia estão empurrando esses filhos para a escola, né? Muitos com o discurso do eu não tenho tempo, muitos com o discurso do eu estou pagando, né? E botam a responsabilidade toda na escola de uma coisa que tem que vir de casa. Os pais têm que levar esse filho educado. E isso é com coisas simples. A criança está em casa, desde pequenininha, a criança está lá, os adultos conversando e a criança interrompendo. Meu filho, espera a sua vez de falar, né? E com essa agitação da pós-modernidade, o que a gente vê? Ou são os extremos, ou, oi meu amor, deixa todo mundo esperando, fale, e a criança domina. Ou é um reizinho, ou então assim, fica quieto, peraí que eu tô falando. Aí a criança fica sem entender, né? Como é que faz, como é que lida com essa situação toda. Então, com esses pequenos detalhes, né, regras simples que são para o bem dessa criança. Agora é hora de tomar banho, agora é hora de almoçar, agora espera a sua vez de falar. Pronto, meu filho, agora fala. E você vai parar para ouvir essa criança. E isso né? é um trabalho contínuo, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, você tem uma filha, a gente sabe como é difícil. Sim. E é um trabalho contínuo. Por exemplo, o meu filho mais velho, né? Ele fazia dever de casa de manhã. Só que aí ele queria fazer rápido, não queria fazer porque queria brincar. Eu falei, não, gente, eu tenho que colocar uma regra. Né? É o horário do dever de casa. É o horário. Que seja bom para ele, que seja bom para mim, que seja bom para todo mundo. Então eu não preciso mais pedir. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, sim. Daniel, chegar em casa da escola e fazer o dever. Ele estuda à tarde. Então, assim, hoje ele faz. Eu não peço, eu chego em casa depois dele, o dever já está feito. Foi rápido? Não. Foi fácil? Não. Foi um trabalho contínuo. Sim, que requer paciência, dedicação. E o resultado é muito gostoso. Quando você consegue, o resultado é muito bom. E você é professora, né? A gente estava conversando anteriormente. Então, essa questão, você vê muito próxima, muito de perto, essa questão da responsabilidade que os pais jogam para a escola, das crianças dentro da escola que não tem limites, crianças que têm limites, que você percebe, tanto como professora quanto como psicóloga, você tem uma visão diferente. Sim, eu vejo dos dois lados, né? Você vê dos dois lados, então você percebe, poxa, eu sei que essa criança, ela é assim, por conta disso, disso, disso. E para você, assim, a sua visão de professora, você acha que a escola está cumprindo o papel dela? Ou tem alguma falha, alguma coisa que poderia melhorar? Os pais também, eles poderiam estar mais juntos para ter um resultado melhor? O que você acha? Eu acho que é uma parceria, né? A escola não pode ter toda a responsabilidade pela educação de todos os seus alunos. A escola instrui, sim, todos os seus alunos, todos. Mas essa educação como a gente diz, que vem de berço, né, da convivência, da socialização, do respeito pelo outro, isso é responsabilidade de casa. Mas também não pode haver uma separação. Por que não trabalhar em conjunto? Né? A escola, quando percebe que há algum problema com o aluno, chama os pais, conversa com esses pais. Os pais também têm que estar abertos a ouvir o que a escola tem para dizer, né? Porque os pais chegam já armados. Não, meu filho não. Mesmo que depois chegue em casa e chame a atenção do filho. Mas perante a escola, o filho é perfeito. Essa criança está percebendo tudo isso. Então ela vai falar que eu vou reinar.
aqui tudo eu posso, né? Porque não é problema, se a escola está sinalizando alguma coisa que não está dando certo, é uma dica maravilhosa para se trabalhar em casa. Sem dúvida, para o né? pai perceber, às vezes ele não tem tempo para perceber Exatamente. isso. A escola chama e fala, olha, está acontecendo isso. E às vezes a criança, às vezes os pais dizem, mas ele em casa é outra criança. Não, é a mesma, só que se mostra de formas diferentes. Às vezes em casa a criança é submissa, tem medo desse pai, dessa mãe. Quando chega na escola, faz a festa, né? Tipo, aqui eu posso, aqui eu vou reinar. Então tem que ter um equilíbrio, né? A escola, os pais têm que perceber como fazer para que essa criança não precise ser dois opostos, né? Então, assim, esses pais vão delimitando, né? A escola vai delimitando e eles vão acertando para que essa criança se realize. Porque qual é o objetivo da gente educar nossos filhos? É a realização, é que eles tenham autonomia, é que eles saibam fazer as próprias escolhas certas, escolhas conscientes, né? Cada um tem que ter autonomia para lidar com a sociedade. Ninguém vive sozinho. É verdade. A gente sempre vive na relação com o outro. Nós somos seres sociais. Sem dúvida. Não tem como viver sozinho. A gente tem que estar preparado para isso, Sim. né? A gente tem uma grande responsabilidade de preparar as nossas crianças, que Exatamente. são o futuro, né, para lidar com frustração, para lidar com Sim. coisas boas, com tudo que a vida apresenta pra gente e vai apresentar sempre. Claro. Às vezes esses pais estão tentando, a gente às vezes fala assim brincando, mas os pais erram tentando acertar, né? Sim. Então, vamos tentar buscar o maior número de acertos, né, pra gente formar crianças saudáveis, independentes, seguras. Essas crianças têm que se sentir seguras. Tem um momento que elas vão querer fazer sozinhas, sem os pais. E eles têm que respeitar, têm que entender, né? E isso vem desde a primeira infância, você perceber o limite da criança. Porque quando a gente fala em limite, é uma coisa muito, né, de imposição. Qual é o limite de compreensão dessa criança? Qual é o limite de alcance daquilo que a gente está falando? Uma é muito diferente da outra, Totalmente. né? Eu tenho 2 filhos. Um é o oposto do outro. Um é calmo, fácil de lidar, me obedece. O outro fala assim, gente, não são irmãos. E aí você pensa, você tem que entender, né? Qual é o limite dessa criança? Eu sei que com o mais novo eu vou ter que agir diferente. Uhum. Porque da forma que eu ajo com o mais velho, não funciona com o mais novo. A gente vê muitos pais chegando no consultório, até na escola. Mas como pode tão diferente? São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma criação. Mas as crianças são diferentes. A gente vai se formando como sujeitos a partir do que a gente introjeta do mundo, das leis desse mundo. Mas cada um vai fazer isso de uma maneira. Nós somos singulares. Então não adianta querer repetir a fórmula do primeiro filho com o segundo. A gente tem que se adaptar e entender. Às vezes uma criança demora para compreender determinada coisa. Ah, mas não está entendendo o que eu falo? Não, mas peraí, você está falando de acordo com a idade da criança? Né? A criança, às vezes, com 3, 4 anos, que faz aquela bagunça. Desculpa, mamãe, não faço mais. Eu juro que eu não faço mais. Daí a meia hora está fazendo de novo. Né? Mas naquela meia hora ela não fez. E para ela foi. Né? Então, às vezes, a gente vê pais lidando com os filhos de 3 como se tivessem 8. Ó, cara, vou te dar um conselho. A criança não entende muito bem, né? Às vezes infantiliza muito, tentando, né, ficar ali cercando o filho. O filho tem que dar os passos sozinho. Ele tem que testar os seus limites. A própria criança tem que testar os seus limites. E testa sempre o nosso. O tempo também, todo. Né? O tempo todo. O nosso limite, a nossa paciência, né? Mas educar requer paciência, requer dedicação. O tempo todo. E às vezes a criança vai chegar e ela vai te mostrar que ela quer fazer de outra forma. Por que tem que ser do seu jeito? E aí, quando isso acontece? Aí os pais têm que tentar se colocar no lugar daquela criança. Porque a gente tem uma ideia do pai como autoridade suprema, né? Pai, mãe, enfim. enfim. Que a gente já foi criança, exatamente. Né? Então isso é muito ruim. Se colocar na posição daquela criança, por que ele está agindo dessa forma? Por que ele está fazendo desse jeito? Aí a gente fala, você está passando dos limites. Às vezes a criança está resolvendo, né? Ela se vê diante de um problema e ela acha uma solução. Às vezes não é a melhor solução, né? Mas a criança se mostrou autônoma, a criança se mostrou criativa, ela se mostrou
corajosa, porque para ela aquilo é um obstáculo, e ela enfrentou aquilo, e aí a gente tem que respeitar sim. E a gente não enxerga às vezes, né? Exatamente. Não enxerga dessa forma. Porque a gente pensa, é desse jeito e ponto final, eu sei o que é melhor para você. A gente sabe, a gente, quando não sabe a gente tenta, mas a criança também quer mostrar, né, que ela cada dia ela está superando os seus limites, que a cada dia ela está se aprimorando e que às vezes ela quer fazer do jeito dela. E aí? Qual é também o limite de deixar isso? Por isso também que muitas vezes as crianças fazem tudo o que querem, né? Porque elas também não estão aceitando que tem um limite para determinadas coisas. Não podem fazer o que querem. No mundo não é assim. Não é assim. Não é assim. A gente vive numa sociedade exatamente, que tem regras, limites. Exatamente. Agora esses pais, eles não percebem e pela correria, pela tentativa de fazer crianças que se tornem adultos, que vão se dar bem, né? Que vão se realizar, mas qual é o conceito de realizar? Qual é o conceito de... Você já viu quando a gente chega para alguém e fala assim, e aí, seus filhos, como é que estão? Ah, meu filho tá ótimo, arrumou um bom emprego, tá muito bem. Quando não arrumou um bom emprego, assim, tá bem. E aí, a sociedade impôs, né, determinadas coisas, o estar bem. E estar aí, muito bem é ter um bom emprego. Exato. Né? E aí tem, né, tudo aquilo muito engessado, né? Ao mesmo tempo que é uma sociedade da liberdade total, tem certas coisas que você... Os modelos são antigos. São antigos, exatamente. E qual conselho você daria para os pais que estão assistindo a gente sobre limites, que foi o nosso bate-papo de hoje do Visão Saúde? O que você diria? Se culpe menos, enxergue com os olhos mais abertos? Sim, perceber essa criança, esse adolescente também. Né? A gente fala muito só de criança, mas a adolescência é um momento que eles testam demais os limites deles, os nossos, da sociedade, da escola, de todo mundo. Perceber que estão formando ali sujeitos. Então perceber como que essa criança, que esse adolescente se colocam perante o mundo, perante a família, né? Mostrar, sim, as regras. Existem regras para se viver em sociedade, são necessárias regras, leis, ordens e que devem sim ser cumpridas, né? Então esses pais têm que perceber isso e mostrar para os seus filhos sempre, mostrar o limite entre filho e pai, não como uma coisa de imposição, de quem manda que sou eu, não. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, né? Os amigos, os filhos vão conseguir 50 milhões, mas qual a referência que eles vão ter? Os pais, né? Então esses pais têm que se colocar sempre à disposição das necessidades desses filhos, perceber onde está extrapolando, onde está exagerando, aceitar que seus filhos vão errar sim, que seus filhos vão, às vezes por um caminho que não é o que eles pensaram, mas que às vezes isso não é ruim, eles estão tentando ser autônomos, conquistar o seu espaço, né? Mas sempre pensando que regras são fundamentais. E regras, às vezes, são muito boas, né? Regras que vêm para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a nossa formação. E pensar sempre na formação de sujeitos, de cidadãos, de pessoas que se relacionam com o outro, sempre considerando esse outro. Né? E não ficar só no individualismo. Rebeca, muito obrigada pela sua presença no Visão Saúde. Eu espero que a gente tenha esclarecido aí para os nossos telespectadores algumas coisas, né? E eu espero voltar também, porque a gente tem muito assunto para conversar. Eu acho que é sempre boa essa parceria. Com certeza. E você não saia daí, porque o Visão Saúde ainda tem muita coisa para falar, para mostrar. Fique com a gente.